Eu vou começar a receita pelo recheio. Aqui eu estou usando peito de frango, mas vocês podem usar qualquer parte do frango, desde que vocês tirem a pele e o osso. Aqui eu já cozinhei o meu e eu passei no multiprocessador, para ele ficar assim, bem fininho. É dessa forma que eu uso o recheio. E eu só cozinhei ele com água. Agora eu vou fritar a cebola. Aqui eu já coloquei o óleo e já dei uma esquentada. E a cebola aqui eu ralei. Agora eu vou dar uma fritada na cebola. Eu vou fritar a cebola até secar toda essa água aqui. E cuidado na hora que vocês forem colocar, porque quando ela é ralada, ela espirra bastante óleo pra fora. Então deixa no fogo baixo. Agora que já dei uma fritada na cebola e já secou um pouquinho da água, eu vou colocar o alho amassado. Depois que eu dei uma fritadinha no alho, agora eu vou colocar o tomate. Aqui o tomate é sem pele e sem semente. Eu já fiz um vídeo mostrando como eu faço para tirar a pele do tomate. Agora eu vou dar uma fritada. Agora que eu dei uma fritadinha no tomate, vou colocar o molho de tomate. Você pode usar o extrato também. E eu vou adicionar também a água. E vou deixar ferver. Aqui começou a levantar a fervura, eu vou colocar o frango agora. Vou deixar cozinhando um pouquinho. E agora eu vou adicionar esse tempero que eu gosto muito, que é para aves. Mas vocês podem usar qualquer tipo de tempero que vocês estão acostumados. Eu gosto muito desse tempero aqui. Aí eu deixo fervendo um pouquinho, até pegar o gosto. Aqui eu já deixei fervendo um pouquinho e eu não coloco sal. Mas se vocês quiserem, pode adicionar sal, aí fica a gosto. E agora eu coloco o cheiro verde. Tô quase desligando já do fogo. Aqui eu já desliguei do fogo. Eu deixei um pouquinho com caldo, não deixei o recheio muito seco. E aí o recheio fica assim. E agora eu vou fazer a outra etapa da receita. Para fazer a cobertura, eu vou colocar o leite. Vai tudo no fogo. A margarina. Pode ser com sal ou sem sal. O amido de milho. E o sal. Ainda estou com o fogo desligado. Eu vou dissolver a maisena primeiro. Aqui eu já dissolvi bem o amido de milho. E agora eu já liguei o fogo baixo. E não pode parar de mexer, porque senão ele gruda no fundo da panela. E agora eu vou mexer aqui, daqui a pouco mais eu mostro o ponto. Aqui eu já desliguei do fogo e a cobertura fica assim. Quando começa a engrossar, vocês já desligam, porque quando ele esfria, ele engrossa mais. E não é muito bom, a cobertura é muito grosso. Então, vocês, assim que começar a engrossar, vocês já desligam. Para fazer a massa, eu vou peneirar a farinha. Essa receita é de uma quantidade bem pequena, então vocês pegam a forma bem pequena. Depois que eu peneirei a farinha, agora eu vou colocar a margarina. Essa aqui é a mesma que eu usei na cuca. Ela tem 80% de lipídios. E agora eu vou mexer esses ingredientes primeiro. Aqui eu já misturei bem a margarina com a farinha e aí fica assim a massa. Ela já fica desgrudando da mão e fica bem macia. Agora eu vou adicionar fermento em pó. O sal. Aqui o açúcar eu coloco porque eu gosto da massa meio adocicada, mas se vocês não gostam de uma massa adocicada, não precisa colocar o açúcar. E agora eu vou adicionar também um ovo, aliás, uma gema. Sempre é bom dar uma misturada na gema. Agora eu vou misturar todos esses ingredientes. Aqui eu já misturei todos os ingredientes. Depois que coloca a gema, a massa já fica um pouquinho mais mole. E agora, por último, eu vou adicionar o leite. Eu coloco um pouquinho e vou misturando. Aqui eu já coloquei todo o leite na massa. E essa massa, quando eu coloco o leite, ele vai grudando na mão. Aí vocês têm que sovar a massa até ficar assim, desgrudando na mão. Ela fica assim bem macia. E agora eu vou levar ela para descansar na geladeira. E sempre quando eu levo para descansar na geladeira, eu coloco um papel filme aqui em cima para não ressecar a massa.
Depois de alguns minutinhos que eu deixei na geladeira, a massa já ficou um pouquinho melhor para trabalhar com ela. Aqui vocês não precisam deixar muito tempo não. Ela ficar assim, meia durinha, assim, mais firmezinha, para poder modelar na forma, aí já pode tirar da geladeira e já pode moldar ela. Agora eu vou pegar a massa, eu pego sempre em pequenas quantidades assim e vou moldando na forma. A minha forma aqui, eu uso essa de fundo falso, mas vocês podem colocar qualquer tipo de forma, não precisa ser assim. Mas desde que a forma não seja muito alta, porque dá uma receita pequena, então procuro usar uma forma pequena. Aí eu vou fazendo assim com a mão mesmo eu vou modelando. Aqui eu já coloquei toda a massa na forma e nas laterais também. E agora eu vou colocar o recheio. O recheio sempre eu gosto de colocar com ele frio. Agora eu vou distribuir todinho aqui na massa. Aqui eu já distribuí todo o recheio. Agora eu vou colocar requeijão cremoso. Vou colocar só um pouquinho porque é o que eu tenho aqui. Mas vocês podem colocar a gosto. Pode colocar bastante que fica bom. Aqui eu já coloquei todo o requeijão. Agora eu vou colocar a cobertura. A cobertura sempre eu coloco com ela fria. Agora eu vou espalhar aqui. Agora que eu coloquei toda a cobertura, eu vou colocar o queijo parmesão ralado. Aqui eu já coloquei todo o queijo ralado em cima. E eu sempre coloco uma forma embaixo, porque como ela é de fundo falso, pode sujar o forno. Então eu faço assim. E agora eu vou levar para assar. Aqui o empadão já assou, eu já desenformei e depois de pronto ele ficou assim. Agora eu vou cortar para mostrar como ficou por dentro. Agora eu vou cortar. Ainda tá um pouquinho morno o empadão. Tem muitos vídeos meus sem áudio. É porque eu coloquei música no início. Então não fui eu que deixei sem áudio. Mas o empadão é uma das receitas que tá sem o áudio. Por isso que eu quis passar essa receita. Para compensar aquela que tá sem o áudio. Aí no meio fica assim. Vou mostrar mais de perto. Gente, eu não tô muito animada para refazer aqueles vídeos. Quem sabe um dia eu me animo e refaço aqueles vídeos. Mas por enquanto, eu queria pedir para vocês não me cobrarem aquelas receitas por enquanto. E o dia que eu tiver mais disposição, eu refaço novamente aqueles vídeos. Essa receita aqui não é igual àquela que eu enviei. A massa é bem diferente, mas é uma massa assim que fica muito boa. E o recheio aqui, vocês podem variar, pode fazer conforme vocês gostam. Não precisa ser necessariamente com esse tipo de recheio. E a massa fica assim, não fica dura, fica bem macia. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de fazer o empadão. Uma forma diferente. E espero que vocês também consigam fazer em casa. E a receita fica assim. Até mais.